Sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa aula 21 do nosso curso de resistência dos materiais, a gente vai começar a falar sobre flexão. Então, até o momento a gente tinha tratado sobre alguns modos de solicitação internos diferentes dos materiais. A gente tinha falado extensamente sobre tração e compressão, a gente tinha falado bastante também sobre cisalhamento. Nos dois casos que a gente tinha tratado, né, nessas duas classes de solicitações internas que a gente tinha tratado, a gente tinha explorado como se comportavam as tensões, né, a gente tinha falado bastante sobre isso, né, como que, mais do que as forças atuantes em cada tipo de solicitação interna, o que mais representava o quanto o material estava sendo solicitado eram as tensões. Então a gente precisava falar sobre tensões muito mais do que forças, porque isso relacionava a quantidade de material que tinha para aguentar aquele carregamento que estava sendo aplicado sobre cada uma das seções, muito mais do que simplesmente uma força aqui, né, que dissociada da quantidade de material que existe ali para aguentar aquele negócio, não representa uma solicitação efetiva do material. Além disso, além de falar sobre as tensões, a gente falou sobre deformações dessas duas classes de solicitação interna. A gente viu como que o material não deformado, né, qual era o novo formato que ele ficava. A gente falou bastante sobre isso, né, que em tração e compressão a gente observava uma mudança de comprimento dos elementos. Então, em tração, um elemento que tinha um certo comprimento, ele tendia a encompridar no sentido de aplicação da força e, consequentemente, por conta do efeito de deformações transversais, ele reduzia um pouquinho, por conta do efeito de Poisson. Ao passo que quando a gente tinha um elemento solicitado em cisalhamento puro, né, um elemento que estava totalmente quadrado, ao ser solicitado em cisalhamento puro, ele mudava os ângulos internos, então tinha uma mudança de formato desses elementos. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar então, sobre uma nova forma de solicitação interna, e a gente vai tentar começar a traçar, a ter pistas sobre essas coisas, falar sobre as tensões e as deformações associadas a esse novo modo de solicitação, que é o modo do verdinho que vocês estão vendo aqui, né? É o modo de flexão. Então, quando a gente fala de flexão, basicamente o que a gente tem é o seguinte, né? Imagina que eu tenha uma estrutura como essa, apoiada naquele nosso formato clássico, né, entre um rolete e um pino, e ela está sendo carregada com uma força vertical, um ponto qualquer, um ponto entre esses dois apoios. Pois bem, o que vai acontecer com essa estrutura? Como é que ela vai se deformar? Como é que ela vai responder a esse carregamento? Acho que é até intuitivo que a gente imagine o que pode acontecer, né? Na medida que, claro, talvez eu esteja exagerando aqui no tamanho da deformação que está acontecendo, mas a gente consegue imaginar, todo mundo que já olhou uma prateleira de livros, assim, bastante carregada, já deve ter observado a formação de uma barriguinha, assim, né? Existe uma curvatura que se forma nessa estrutura que está sendo carregada com uma carga vertical como essa amarela que a gente está representando. Então, voltando ali, né? Algo que era reto como está representado aqui, ao ser solicitado com essa força vertical, se acaba formando uma barriguinha como essa. Tá? Então, esse efeito, essa formação dessa barriguinha, claro que não chama-se barriguinha, né? A gente vai chamar isso de flecha, né? A deformação. Eu já vou explicar um pouco mais, né? Mas essa curvatura com relação à linha original, à linha não deformada, essa flecha dessa estrutura, é o que a gente chama, é decorrente do modo de solicitação de flexão, que é o que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje. Tá? Então, fica claro, acho que para vocês, né, que a flexão pode ser causada por forças que estão aplicadas transversalmente. Mas não apenas forças, né? Vocês podem imaginar que esses tipos essa flecha, essas barriguinhas que podem aparecer, elas podem ser ocasionadas também por momentos concentrados. Tá? Então, na verdade, tem que ficar bastante claro para vocês, já desde esse primeiro contato com esse modo de solicitação, é que a flexão vai aparecer por tudo que gere momentos. E se a gente lembrar lá da nossa aula 3 do nosso curso, quando a gente começou a apresentar o conceito de momentos, né, imagino que vocês se lembrem que causam momentos tanto forças concentradas ou distribuídas. Forças distribuídas a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, tá? Mas forças concentradas podem causar momentos se elas não estão aplicadas, se a sua linha de ação está distante de um certo ponto. Tá? Então, se a gente tem um braço de alavanca entre a linha de ação de uma força e o ponto de fixação que eu estou considerando, né? Se existe uma distância entre esses dois caras, existe uma tendência, né? Qualquer força que está aplicada nessas condições tende a fazer esse corpo girar ao redor do ponto de apoio que eu estou considerando. Então, isso é uma força gerando momento, uma força concentrada gerando momento ao redor de um ponto. E além disso, naquela mesma aula, a gente mostrou para vocês também como uma estrutura pode ser carregada com momentos concentrados. Então, eu posso pegar um ponto da estrutura e aplicar diretamente um momento naquele ponto. Isso faz com que toda a estrutura, independente qual é o ponto de apoio que você
que você considere, né, por conta daquele momento concentrado, ela vai tender a girar numa determinada direção, no sentido horário ou anti-horário, dependendo ali da forma de aplicação desse momento. Então a flexão está associada à existência de coisas que geram momento dentro de uma estrutura. Então lembrando, né, algumas aulas atrás, já não me lembro nem qual foi a aula, a gente conceituou estruturas como alguma coisa que existe para transferir cargas de um lugar para outro, certo? Então, na medida que eu aplico cargas em uma determinada parte da estrutura, uma carga transversal ao eixo de uma estrutura, e essa estrutura vai deslocar, vai transmitir o efeito dessa carga para um outro ponto no espaço, e existe um braço de alavanca entre esses dois pontos, entre o ponto de aplicação da força e o ponto de sustentação dessa estrutura, por exemplo, né? Na hora que existe essa transferência, existe uma transformação do que era possivelmente apenas força, é transformado em momento por conta do efeito do braço de alavanca, certo? Então, como é que acontece essa transformação? Assim como a gente falou para os outros modos de solicitação que a gente já estudou, tração, compressão e cisalhamento, existe a geração de esforços internos. Né? Esses esforços internos, a partir das cargas externas aplicadas, ao longo da estrutura, as cargas externas são muitas vezes transformadas para fazer essa transmissão de cargas de um ponto a outro no espaço. Tá bom? Então a flexão aparece quando qualquer que seja o carregamento que está sendo aplicado sobre a estrutura, forças, momentos concentrados, forças distribuídas, que a gente vai ver mais para frente, qualquer desses itens que está carregando a estrutura, se isso gera algum tipo de momento interno, um momento ao longo dessa estrutura, vai aparecer flexão. Tá bom? Então esses momentos internos são o tipo de diagramas, né, de solicitações internas que a gente vai se interessar. Então lembrando, de novo, fazendo paralelo com aquilo que a gente já tinha estudado para os outros modos, né? Quando a gente falava de esforços de tração e compressão, a gente falou dos esforços internos normais. Os esforços internos associados à tração e compressão eram forças normais. Quando a gente fala em cisalhamento, a gente associou esse cisalhamento aos esforços internos cortantes. E agora que a gente está falando em flexão, a gente vai associar a flexão à existência de momentos internos. Então, momentos que são transferidos ao longo de uma estrutura. A gente já vai ver como é que isso funciona, tá? Então, o esforço interno com o qual a gente tem que se preocupar para falar de momentos são os momentos, para falar de flexão, são os momentos internos, como eu acabei de falar. Quando a gente está se preocupando, quando a gente está começando a pensar em deformações, a gente tem que pensar, lembra que a gente estava falando da barriguinha, entre aspas, né, da flecha dessa estrutura quando ela está sendo solicitada em flexão. Então, na verdade, o que eu estou falando para vocês é que existe um efeito de curvatura. Tá? Então, o que a gente for falar de deformações associadas à flexão, a gente pode associar, né, relacionar deformação com curvatura de alguma coisa. Então, o que fica curvado, na verdade? Né? Então, basicamente, se a gente olhar cada estrutura, a gente vai conseguir identificar, e eu vou explicar, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o conceito disso, mas a gente pode imaginar que exista uma linha neutra, uma linha média desse cara. Tá? Nesse momento, vamos imaginar uma linha média. Tem de novo a minha estrutura aqui, apoiada entre um pino e um rolete, e existe nessa linha média, essa linha que está tracejada em branco, vou considerar essa aqui como se fosse a minha linha neutra. Já vou explicar o conceito mais sólido logo em seguida no próximo slide. Tá? Então, como é que eu consigo perceber que houve carregamento em flexão? Imagina que eu aplique, por exemplo, um momento concentrado. Né? No slide anterior a gente viu o que acontecia quando eu aplicava uma força concentrada, a gente viu que formava a flecha da estrutura. E agora o que acontece se eu aplico um momento concentrado como esse que está aqui? Tá? Esse momento concentrado, vocês estão vendo, ele está sendo aplicado aí na direção anti-horário, né? Então, conceitualmente, lembrando lá da nossa aula 3 mais uma vez, é um momento de sinal positivo. Tá? Então, eu espero pelo menos que fique natural para vocês imaginarem o que acontece quando essa estrutura está carregada dessa forma. Se não ficar 100% natural nesse momento, dá um pause e imagina o que vai acontecer com a estrutura carregada dessa forma. Tá? Bom, se você já pensou a respeito, fica claro que essa estrutura vai se deformar em forma de um S. Tá? Então ela vai descer um pouquinho de um lado e vai subir um pouquinho de outro e vai formar uma forma de um S. Então, na verdade, a barriguinha que a gente tinha falado anteriormente, que fica muito clara quando a gente está carregado apenas em forças, né? Na verdade é mais complexo que isso, né? A gente tem uma flecha em formato de S ao longo dessa estrutura. Então, basicamente, o que acontece é isso, né? Então, eu tinha uma estrutura que estava reta, ao ser carregada com um momento concentrado num ponto entre esses dois apoios, a gente tem esse efeito de curvatura. A partir do momento que a gente olha para essa linha média, essa linha neutra, marcada em branco, que a gente já vai conceituar um pouquinho mais para frente, fica muito claro que ela antes era reta e ela passa a ter alguma curvatura.
Se eu conseguir caracterizar essa curvatura, medir qual que é um ângulo de curvatura, qual que é um raio, mais ou menos, né, um raio associado a essas curvaturas, eu tenho, então, uma medida de deformação de flexão, tá bom? Então, já falamos, então, da flexão. O que causa a flexão? Quais são os esforços internos associados à flexão? O que a gente tem que pensar a respeito de deformações de flexão, né? Todos esses assuntos a gente vai abordar mais em detalhes nas próximas aulas, mas a gente já está mencionando os temas gerais aqui, né? Então, quando eu tenho que falar de deformações, eu tenho que pensar em curvaturas, nesse caso, né? E sobra a nossa questão, né? O que a gente pode falar de tensões? Quando a gente estava estudando tração e compressão e cisalhamento, a gente tinha definido tensões de uma maneira super direta, né? Sempre a primeira aula introdutória ali que eu trouxe para vocês dos dois modos de solicitação, a gente caracterizava uma medida de tensão super bem definida, super tranquila para a gente trabalhar. Eram medidas de tensões que eu tinha apresentado para vocês, eram medidas de tensões médias, né? Então a gente tinha uma superfície ali, uma seção transversal que estava carregada com, sei lá, 300 newtons e ela tinha uma certa área lá. Para calcular a tensão desse cara era só pegar ali a força que estava aplicada dividida pela área, e essa era a tensão média, tensão normal média que estava aplicada sobre aquela superfície. Da mesma forma, quando a gente falou de cisalhamento, a gente pegava as forças cisalhantes que estavam atuando perpendiculares à normal da superfície do corte da seção transversal que você estava considerando, e a gente podia pegar essa força transversal, relacionar ela com essa área, e a gente calculava, então, uma tensão de cisalhamento média atuando sobre uma seção transversal. E agora, em flexão, o que a gente faz? O que está acontecendo? Né? Então, para a gente começar a pensar em tensões, tá? Eu vou convidar vocês a observarem dois pontos diferentes dessa nossa curvinha em S, dessa flecha em S que está atuante aí sobre essa viga. Nessa primeira parte, né, então, pegando essa primeira parte, vamos dar um zoom nela. Então fica bem claro o que estava acontecendo. Né? Então, o que era, antes de aplicado esse momento, né, lembra que essa estrutura estava toda na horizontal. Então eu tinha um retângulozinho perfeito, né, se eu pegasse aquela partezinha ali. E depois de aplicado esse momento, naquela seção da minha viga, o que aconteceu? Na parte de cima, né, imagina, eu pegava a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima, eram 3 linhas perfeitamente do mesmo tamanho, paralelas umas às outras. Tá? A linha de cima, nesse caso, claramente ela está sendo, por conta do efeito desse momento, ela está sendo comprimida, né? Então eu tinha um certo comprimento original, por conta da formação dessa flecha da estrutura, ele está sendo comprimido, a parte superior da estrutura aqui, nessa região aqui, está sendo comprimida, está sendo levada a reduzir o seu comprimento. Por sua vez, a parte de baixo da estrutura está sendo tracionada. Eu tinha um certo comprimento, e por conta da formação dessa flecha, a parte de baixo está sendo tracionada, está sendo levada a esticar. Isso é sempre verdade? Bom, basta que a gente olhe para outro ponto da estrutura. Então eu estou convidando vocês agora a olhar para esse outro ponto da estrutura que está marcado ali com esse segundo círculo azul. Nesse segundo círculo azul, o que a gente observa é uma situação praticamente oposta ao que a gente tinha mostrado anteriormente. Nessa parte da estrutura, por conta da flecha que foi formada pela aplicação do momento, a parte superior está sendo levada a ser tracionada e a parte inferior está sendo levada a ser comprimida. Então, perceba, esse quadradinho que eu estou mostrando para vocês nos dois casos, né, nesse caso aqui e naquele caso de lá, ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Tá? Então, poderia ser praticamente representando um infinitésimo, um tamaninho minúsculo, para eu, com esse quadradinho, tentar caracterizar qual era a tensão associada a um ponto, por exemplo. Tá? Então fica muito claro que, pegando um ponto, né, que se esse quadradinho for o menor possível que eu conseguir pegar, se eu caracterizar um ponto, fica muito complicado eu dizer para vocês que existe uma tensão média que caracterize a situação de tensões daquele ponto, daquela seção transversal. Né? Lembrando sempre que um ponto, quando a gente está considerando uma estrutura ao longo do seu comprimento, é uma seção transversal. Então, para uma seção transversal sujeita à flexão, é muito complicado eu tentar caracterizar ela através de uma tensão média. De fato, muitas vezes, quando eu tiver uma seção transversal que é perfeitamente simétrica, né? Então, por exemplo, um quadradinho, um círculo, né? se essa estrutura aqui tivesse uma seção circular, por exemplo, perfeitamente simétrico, né? Ao redor daquela linha neutra, a linha média está aqui, eu tenho a mesma quantidade de material para cima e para baixo, distribuído da mesma forma. Se eu fosse tentar tirar uma média das tensões que estavam agindo, e a gente já vai ver isso no próximo slide mais em detalhes, eu ia chegar à conclusão que eu tinha uma tensão média de 0. Isso quer dizer que aquela seção não está solicitada em flexão? Não, muito pelo contrário. Né? Ela está solicitada em flexão e por conta do efeito de flexão sobre uma seção transversal perfeitamente
simétrica, a gente acaba tendo uma tensão média de zero. Mas, então, como é que eu vou tratar sobre essas tensões, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente ver é o seguinte, né? Por conta da flexão, da geração dessa flecha, seja pela aplicação de forças, momentos, ou qualquer coisa que gere esses momentos internos que a gente tinha associado antes, né? Fica muito claro que, uma vez que o elemento estrutural está solicitado em flexão, ele passa a exibir comportamentos de compressão e tração numa mesma seção transversal. Partes da seção transversal estarão em tração e partes da seção transversal estarão em compressão. A gente vai ter que olhar, né, isso. A diferença entre esses dois casos aqui é simplesmente o sinal. Né? Vocês já podem imaginar isso. Né? A gente já falou várias vezes sobre sinais e convenções de sinais. Isso vai voltar a aparecer a partir da nossa próxima aula. Tá? Mas é muito claro que seja qualquer um desses dois casos, né, esse caso aqui ou esse caso aqui, nesses dois pontos que a gente está considerando, a gente tem partes da minha seção transversal que estão sendo solicitadas em tração e outras partes que estão sendo solicitadas em compressão. Então, na verdade, o que está acontecendo? Ao longo de uma mesma seção transversal, para um único ponto, eu tenho diferentes valores de tensão. Tá? Então, isso é muito importante da gente ver agora, né, da gente pensar a respeito disso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para uma seção transversal, tá? Para uma determinada seção transversal, eu vou ter diferentes valores de tensão em diferentes pontos dessa seção transversal. E isso vai querer representar o quê? Vai ter pontos dessa seção transversal, né? Minha seção transversal não está carregada de forma uniforme. A gente vai ter uma parte dessa seção transversal que vai estar mais solicitada do que outras. Tá bom? E dentro desse contexto, então a gente pode voltar a pensar, a discutir o que quer dizer a linha neutra. Tá? Então, o perfil de tensões que eu tinha falado para vocês é basicamente esse. Tá? Tenho ali uma figurinha que eu peguei do site, tá? dessa universidade. E fica muito claro, ele está desenhado em 3 dimensões, para a gente ter uma ideia, né? Fica muito claro que uma parte de uma estrutura que está em compressão e uma parte da estrutura que está em tensão, em tração, nesse caso. E existe uma distribuição linear entre esses dois caras. Tá? Ele passa de um estado de compressão para um estado de tração, e para fazer essa transição, né, lembrando que tração e compressão são basicamente sinais diferentes na mesma tipo de solicitação interna que a gente pode ter normal. Então, se eu tenho que passar de um valor positivo para um valor negativo, em algum momento eu vou passar por zero, certo? Logicamente, né? Se eu tenho uma distribuição linear, eu tenho uma retinha aqui que está fazendo esse caminho ali entre o positivo e o negativo. Se eu tenho que sair do positivo para o negativo com uma linha reta, em algum momento eu vou ter que passar pelo zero, certo? Ou por uma função contínua qualquer, a gente vai passar pelo zero. Então, o ponto onde eu passo pelo zero é o que a gente vai definir como uma linha neutra. Tá? Por isso, neutra, tá? Esse nome. A gente podia pensar, por que eu não chamo de linha média, né, professor? Então, linha neutra porque é a linha que está neutra com relação às tensões. Ela não está solicitada nem em tração nem em compressão. A gente tem uma tensão resultante sobre ela, né, uma tensão naquele ponto, naquela linha dessa estrutura, igual a zero. Isso quer dizer o quê? É a única, se eu pegasse, no lugar de eu pegar uma seção transversal, se eu pegasse seções longitudinais, né, do meu corpo aqui, né, assim, mais ou menos, vai ser a única seção, a linha neutra vai ser o plano que contém a linha neutra, vai ser o único plano que a gente vai ter mantido exatamente o mesmo comprimento de antes. Tá? Então, por que apareciam tensões de tração e de compressão antes? Porque a gente tinha partes do material que estavam sendo levadas a variar o seu comprimento, associando aquilo que a gente tinha visto anteriormente em tração e compressão. Partes do material que tinham o seu comprimento reduzido estavam solicitadas em compressão, e partes do material que tinham o seu comprimento aumentado estavam solicitadas em tração. E existe uma única seção desse corpo, dessas possíveis seções que a gente pode fazer aqui no corpo, que vai manter exatamente o mesmo comprimento que tinha antes, e essa vai ser a seção da linha neutra, a linha que não está solicitada em tração. Tá bom? Então, para essa primeira aula de hoje, vocês percebem que foi uma aula mais conceitual, uma aula de coisas que estão associadas à flexão, mas a gente ainda não botou números em nada. Por enquanto, a gente só falou de conceitos gerais, conceitos associados às solicitações internas, às deformações e às tensões, e como que essas tensões se distribuem ao longo de uma única seção transversal e como isso, desde já, né, desde do primeiro contato de vocês com flexão, fica muito claro que ela se comporta de maneira bastante diferente dos outros modos de solicitação, que podiam ser caracterizados, né, ou mais ou menos caracterizados por tensões médias ao longo de uma seção transversal. O que a gente vai fazer ao longo das próximas aulas? A gente vai percorrer o caminho que a gente fez agora, um caminho conceitual que a gente fez nessa aula,
A gente vai traduzir esses conceitos todos em números e a gente vai ver quais são os impactos, como é que a gente consegue utilizar esses conhecimentos para fazer dimensionamento de coisas em flexão. Né? Lembrando que, geralmente, esse vai ser o nosso objetivo ao longo de todas as partes da disciplina. Imagino que vocês já estejam percebendo ao longo de todo o curso. Né? A gente apresenta os modos de solicitação, as formas de calcular tensões e deformações, e como que a gente utiliza isso. Tudo isso são ferramentas para a gente utilizar depois nas tarefas de dimensionamento, que é efetivamente o que a gente gostaria de conseguir fazer com as nossas ferramentas de resistência dos materiais. Definir qual é o tamanho que as coisas têm que ter, quanta carga eles aguentam, né? Toda essa tarefa do projetista, associado muito à atuação do projetista na área de mecânica. Então, na próxima aula, na aula 22, a gente vai falar um pouquinho sobre as solicitações internas associadas à flexão, ou seja, os diagramas de momentos internos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, essa aula introdutória, aula mais breve do que as últimas aí que a gente vinha tendo, tá? Uma aula introdutória sobre os conceitos de flexão e espero que vocês estejam motivados para agora a gente efetivamente botar a mão na massa e começar a mexer com os números e calcular coisas de flexão. Se vocês tiverem comentários ou dúvidas, podem deixar aqui nos comentários do vídeo ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, utilizem os fóruns apropriados para isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu!